Você já se sentiu uma fraude espiritual? Quantas vezes você fez afirmações positivas, eu consigo, eu posso, e aí a sua mente está lá gritando, dizendo para você que é mentira? Você tenta ser grata, mas o que você tem é ansiedade, porque a sua conta está lá no vermelho, seu cartão de crédito está estourado. Você precisa comprar alguma coisa e não tem recurso de onde tirar. Você estuda sobre as leis do universo, lei da atração, faz técnicas, vou fazer isso, vou escrever aquilo e nada funciona. E se eu te disser que a lei da atração ela não vai funcionar para você enquanto você estiver exausta, 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 esgotada mentalmente, psicologicamente, isso não vai funcionar. Então, fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar o porquê que eu sumi na minha busca por tentar encontrar um milagre para mim. Muitos de vocês que já me acompanham aqui, que já viram os meus primeiros vídeos, estão acompanhando a minha jornada de expansão de consciência, sabe que eu conheci o professor Hélio Couto, que há 20 anos, há mais de 20 anos eu fui evangélica, sabe mais ou menos como que foi o meu começo. Se você ainda não conhece, vai ver os meus primeiros vídeos, que aí você vai entender um pouquinho mais da minha história. Sabe da minha busca pela verdade, por conhecer como tudo funciona, o porquê que algumas coisas não dão certo. E quando eu adentrei nesse novo mundo, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Foi uma verdadeira assim, crise de fé, uma crise existencial. É como se tudo se tivesse desfeito. Eu me vi questionando muitas coisas, se tudo que eu tinha vivido era uma farsa, se tudo que eu tinha aprendido até aqui foi algo simplesmente para tentar me controlar, o que eu faço agora com tudo isso que eu estou aprendendo, o que ainda tem mais para aprender, cada dia uma coisa diferente. Então eu me vi literalmente num turbilhão de muita informação. E aí eu comecei a adentrar sobre essas questões de lei da atração, fazendo técnicas, vendo diversos vídeos atrás de vídeos no YouTube e falando sobre trança de Tuffet, sobre transurfing, sobre lei da atração, manifestação em não sei quantos dias, em 24 horas, em 21 dias. E aí eu me vi envolto nesse turbilhão de coisas. Então, nesse meio tempo, tentando entender sobre Deus, sobre fé, e aí praticando a lei da atração, tentando manifestar coisas, desejos, tentando viver a vida dos meus sonhos, viver então a realidade que literalmente eu mereço, que é para mim. E foi aí que eu me vi nesse turbilhão de coisas e a vida real literalmente bateu. As contas chegando, cartão virando, necessidades batendo a porta, problemas de saúde imprevistos, inesperados. E foi aí que eu me vi literalmente num esgotamento físico, mental, um esgotamento total sobre tudo o que estava acontecendo. O peso do mundo sobre as minhas costas, das coisas que. Os boletos chegando, as coisas que eu tinha que fazer, as coisas que eu tinha que arcar, os imprevistos que acontecem na vida da gente, que eu não tinha reserva, não tinha nada, e aquilo vai se acumulando, e aí eu me senti literalmente uma fracassada. E eu comecei a pensar, gente, o que tem de errado comigo? O que há de errado? Por que para as outras pessoas é tão fácil? Parece ser algo tão natural manifestar as coisas. Eu consegui isso, eu consegui aquilo. O que tem de errado comigo? Por que as coisas para mim não dão certo? Por quê? Por quê? E os porquês começaram a bater na minha porta. Técnica atrás de técnica, eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? Chega. Então eu cheguei meio que num fundo de poço, uma crise existencial, achando que aqui não deu certo. Então vamos tentar partir para uma nova realidade, uma dimensão diferente, se é que você me entende. Cheguei até a pedir para Deus, não dá mais certo. E foi aí que eu parei e refleti que o problema não eram as técnicas, não eram, sabe, essa
positividade tóxica, que você tem que ser positivo o tempo todo, que você tem que dizer para você mesmo o tempo todo que você é feliz, que você é rica, que você é próspera, e a realidade está batendo ali nas costas, dizendo que não é isso, a conta chegando, o banco te ligando, te cobrando, sabe? As coisas que você tem que comprar é as coisas que faltam para o teu filho dentro de casa. No meu caso aqui, algumas coisas faltando para minha filha, que eu tinha que comprar coisas de necessidade. E você está lá pensando positivo. Eu falei, não. Acalmei a minha mente e falei, não. O problema não são as coisas de lei da atração, de técnica. O problema está comigo. É a minha energia. Eu não tenho energia para manifestar, eu não tenho energia para vibrar, eu não tenho energia nem para orar. Eu estava tentando construir um prédio de prosperidade em cima de um terreno de exaustão, de uma areia movediça, de frustração, de vários sentimentos que não deixavam eu ter energia, que não me ajudava a elevar a minha energia. Como que eu vou prosperar desse jeito? Foi aí que eu entendi que eu não sei se tem alguém que fala sobre isso, mas o que eu percebi, eu não tenho que ignorar o que eu sinto. Eu não tenho que ignorar o meu momento. Ignorar no sentido assim, eu preciso acolher. Eu tenho que acolher a emoção que eu estou sentindo. Eu tenho, e eu fiz em alguns momentos aqui de casa, daquele desespero, daquela tristeza, de você olhar para um lado, não saber o que fazer, você olha para o outro, você não tem o que fazer, você não vê solução, não vê saída, não vê luz, e de você parar e acolher, de você se permitir sentir isso, sabe? Se permitir falar assim, nossa, eu tô exausta. Eu tô exausta em meio a trabalho, a cuidar de filho, a ser dona de casa, a ser esposa, a tentar estudar, tentar não estudar no que eu consigo, no tempo que eu consigo, e ainda fazer técnicas de manifestação. Eu tô exausta. E tá tudo bem em relação a isso. Então, eu preciso me permitir sentir isso. O que não pode acontecer é a gente viver naquilo, sabe? Viver naquilo ad eterno, viver naquilo constantemente. Não. A gente precisa se permitir sentir, ter aquele momento de tristeza em que você senta e chora, 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 lava a alma. Gente, isso faz um alívio, isso traz um alívio, um refrigério para a alma, que depois daquele chororô que você se permitiu, você sentiu, você acolheu. Eu sinto mesmo, eu estou sentindo isso, e aquilo depois vai embora. E é como se a gente respirasse, tá tudo bem. A verdade é que nem sempre a gente vai conseguir lutar. Nem sempre a gente vai ter força para estar lá fazendo técnica positiva quando o mundo está caindo nas costas. Nem sempre a gente vai ter um dia positivo se teu filho te estressa, faz um auê dentro de casa, se no trabalho teu chefe briga com você, te bota assim numa situação que você fica assim, meu Deus. E você sim, tem que ser positivo, nem sempre. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você precisa se permitir. E foi por isso, foi aí que eu sumi. Foi um dos motivos que eu sumi também, foi porque eu achava que eu tinha que estar aqui com algo pronto. Não, eu tenho que passar por isso para compartilhar com as pessoas que me assistem, que me ouvem. E aí eu parei, refleti e falei, não, mas não é esse o propósito do canal. O propósito do canal é compartilhar minha jornada. É compartilhar isso. Um momento em que, tipo assim, tô no fundo do poço, mas eu não vou ficar ali eternamente. Como que eu supero isso? E foi isso, eu me vi nesse turbilhão de emoção da primeira onda, que eu estou terminando a minha primeira onda, mas esse assunto para uma outra história, um outro vídeo, para contar como é que foi esses 3 meses da onda, e trabalho, e situação financeira, e tudo junto, tudo junto. E quando eu fazia técnica atrás de técnica igual uma maluca e nada dava certo, isso frustra a gente, sabe? Porque a gente vem aqui, muitas das vezes no YouTube, a gente vem procurar uma dica, alguma coisa para um momento que a gente está vivendo.
E a gente conta, não, você tem que ser positivo, você tem que pensar positivo. Eu sou rica, poxa, tudo bem, eu sou rica, mas não é isso que o meu celular tá ali com mensagem me cobrando. A fatura do meu cartão virou, não por, tem que ver a origem do gasto. Tudo bem, concordo, mas aí eu vou olhar na minha fatura do meu cartão dos imprevistos que acontecem, minha filha doente, farmácia, remédio, mercado. E aí a gente vai ver, falei, caramba, e aquilo em cima, aquela carga, aquele peso, que eu me vi assim, sabe, sem saída, e eu só parei e refleti, tá tudo bem. Eu me acolho, eu tô nesse momento. E aí agora que vem a sacada de chave. Como é que eu saio disso? Primeiro passo, você precisa se permitir, acolher. Se for necessário, você está se sentindo exausta, vai para um canto, reflete tudo aquilo que te machuca, que te magoa, e se permita sentir, deixa aquilo entrar. Se vier a vontade de chorar, chore, se derrame, deixa sair, deixa sair. Porque se a gente está fazendo técnica de lei da atração com que com o mundo aqui, a vida real totalmente diferente, bate em conflito e aí a gente não consegue manifestar nada. A gente não consegue avançar, a gente não consegue viver o melhor, aquilo que a gente está querendo para a nossa vida, a gente não consegue. Porque aqui dentro, interno, está falando uma coisa que eu estou falando, que eu estou tentando atrair para mim, fala outra, e quando dá lá, bate, não vai, não flui. E aí a gente o quê? Se frustra, nada funciona. Então, primeiro passo, se permita sentir. Segundo passo, respira fundo. Sei que tem dias que às vezes a gente não tem nem força para orar. E tá tudo bem. Eu separei aqui, deixei um áudio, bem aqui, vou deixar na primeira linha dos comentários. É como se fosse um mantra, um áudio. Eu chamo de a oração do eu cansado. Naquele dia que você está exausto, não quer orar, não quer ler, ouve o áudio que eu preparei para você. Vai para um cantinho, bota um fonezinho no ouvido, ou então vai lá no cantinho, trabalha lá no banheiro rapidinho e ouve. Respira fundo, solta 3 vezes e ouve o áudio com o coração aberto, receptivo. E aí você vai sentir um alívio. Esse é o primeiro passo. Você precisa se limpar. Você precisa limpar tudo que está gerando conflito, que está gerando tristeza, que está gerando dor. Limpar coisas que não estão deixando a tua vida, não estão deixando você nem acreditar naquilo que você está fazendo de lei da atração, de mantras positivos. É claro que algumas vezes não vai dar certo, mas eu tentei fazer 21 dias. E por 21 dias você geralmente entra numa programaçãozinha, mas nem isso. Então, tá tudo bem. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se limpar primeiro, para depois, então, que aquilo venha, quando a gente começar a fazer as técnicas, quando a gente começar a fazer os mantras, aquilo flua natural e vai entrando sem bater em conflito com nada que tem dentro. Então, eu retornei, porque eu achei muito interessante compartilhar essa fase da minha vida, compartilhar isso, porque assim como eu me senti assim e tenho esses momentos assim, eu creio que você, se está assistindo esse vídeo até agora, também está passando pela mesma situação. E eu espero de coração que a nossa conversa hoje tenha feito você ter um olhar diferente. Ouve o áudio, vai te ajudar com certeza. E essa semana eu vou estar aqui todos os dias. É uma missão, né? Mas eu vou estar aqui todos os dias para a gente trocar uma ideia, tá? E se você gostou, né? Se inscreva no canal, ative lá as notificações para você ficar ligadinha quando sair um vídeo novo. E aí, se você quiser compartilhar aqui, contar se de alguma forma esse vídeo já te ajudou, se quiser compartilhar nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Beijo da Paty.